No livro de Hebreus, no capítulo 7, no versículo 7, diz que o inferior é abençoado pelo superior. Quando nós falamos de inferior e superior, nós estamos falando de posições. Repita comigo: tudo tem uma ordem. E essa falta de ordem tem arruinado a vida de muitas pessoas. Existem coisas importantes, mas como recentemente nós pudemos meditar em Marta e Maria, existe uma coisa que é mais importante do que todas as outras. E a Bíblia, do início ao fim, deixa muito claro que tudo começa lá em cima. Alguém sabe me dizer o que está escrito no livro de Gênesis 1, versículo 1? Como? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, já de cara, ele já deixa muito claro por onde tudo começa. Os céus sempre vêm antes da terra. No livro de Lucas 12, no versículo 31, diz: busquem ao Senhor em primeiro lugar, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. No livro de Mateus 6,33, diz exatamente a mesma coisa: busque ao Senhor e o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Provérbios 3, versículo 9, ao Senhor nós temos que entregar as primícias, o primeiro e o melhor. Antes daquilo que você pode fazer, ou daquilo que você pode entregar, Deus quer você. Quando o Senhor pediu a Abraão o seu único filho, a entrega era difícil, mas o Senhor não queria o menino. Ele queria saber qual que era a ordem das coisas no coração de Abraão. E com aquele passo de fé, já no dia seguinte, logo pela manhã, ele saiu para entregar o seu único filho. Ficou muito claro para ele o que era uma prioridade. Quando nós falamos de prioridades, nós estamos falando daquilo que nós deixamos de fazer outra coisa por conta disso. Abandonamos outras opiniões por conta disso. Abandonamos antigas práticas por conta daquilo que para nós é uma prioridade. Constantemente, o Senhor fala conosco. Seja pelo altar, seja pelas pessoas que estão ao seu redor, seja pela sua consciência, o tempo todo Ele está falando conosco. Aqui hoje, nós temos inúmeros profissionais, entre eles, nós temos um advogado aqui na frente. Se você tem o seu advogado, e o seu advogado diz assim: não faça isso, ou você precisa fazer isso, mas por você não concordar, você busca uma segunda opinião, ou melhor, você fica com a sua opinião, e faz o que você bem entende, e acaba que aquele aviso que você recebeu lá atrás, acaba sendo transformado em consequências negativas. Aqui na frente, nós temos um contador. O contador fala para você: paga o imposto, faça isso, organize a sua vida, declare o que precisa ser declarado. E você, por vontade própria, por decisão, decide simplesmente ignorar a voz, repita comigo, da experiência. E isso é válido para todas as áreas, para todas as profissões.
A Bíblia faz exatamente a mesma coisa. Só que no lugar de homens, é o próprio Deus falando: faça isso, não faça isso, caminhe por aqui, não caminhe por aqui, corte o que precisa ser cortado, acrescente o que precisa ser acrescentado. Por quê? Porque Deus já sabe de todas as consequências. E infelizmente, muitos têm pagado para ver, acreditando que na sua vida vai ser diferente, acreditando que na sua vida não é bem assim, que talvez eu não precise fazer assim. Só que da mesma forma que o contador, o advogado, o médico, o seu mecânico te alertam de alguma coisa, ignorar os avisos, os alertas, não te isenta das consequências. Por isso nós temos que parar e começar a dar ouvidos e levar a sério aquilo que está escrito. Repita comigo: o preço é sempre alto. Se for barato ou se for de graça, desconfie. Esse lugar não é para você. Você está indo na direção errada. Porque o preço é sempre alto em todas as coisas. Seja para o certo ou para o errado. Seja para a ação ou para a omissão. Seja para você fazer o suficiente ou para você caminhar uma milha a mais. O preço sempre é alto. 2 homens, Jonas e Noé. O que esses 2 homens têm em comum? Ambos enfrentaram tempestades. O Senhor foi até Jonas e disse o seguinte: você vai até Nínive e você vai pregar aquele povo, porque eles já se corromperam, estão precisando. Só que por decisão própria, Jonas decidiu entrar num barco e ir em direção a Tarsis. Só que não importa o que Deus fala para você, se Ele falou uma vez, enquanto você não cumprir com aquilo que Ele falou, Ele não vai mudar. Ignorar o que é falado não nos isenta das consequências. O que aconteceu? Dentro do barco onde Jonas entrou, eles foram pegos por uma tempestade muito forte. E entenda uma coisa: não existe mal que não possa ficar pior. Porque nessa passagem de Jonas, depois você abre na sua casa no livro de Jonas e vai ler. A história é curtinha. Por 3 ou 4 vezes, não me recordo precisamente, diz: a tempestade ficava cada vez mais forte. Os problemas se tornam cada vez maiores. O fundo de poço se torna cada vez maior. Um preço muito alto. Noé, não tinha chuva, não tinha sinal de água, não tinha absolutamente nada. Mas o Senhor, em um determinado dia, chegou até Noé e falou: querido, vai ter que construir uma arca. Mas a arca era grande. Para quem se recorda das medidas, era gigantesca. Tanto que ele passou anos e anos e anos e muitos anos construindo ela. O preço foi alto. Qual que é a diferença do certo e do errado na hora de pagar o preço? Entenda, o preço sempre é alto, mas para o certo você paga antes e para o errado você paga depois. Mas continua sendo caro. O que acontece quando você deixa de pagar o preço, as contas, na hora que precisa ser pagas? Vem com juros, acréscimos, você paga mais do que você deveria ter pagado. Pagar o preço é uma decisão. Na segunda-feira, no livro de Juízes, na história de Sansão, particularmente, o que mais mexeu comigo nessa história, foi que eles receberam somente uma promessa.
E a promessa era, repita comigo, condicionada. O Senhor prometeu, aquele era um casal, Manoá e sua esposa, era um casal velho, que não conseguiam ter filhos. Mas o Senhor falou, vocês vão gerar, vão viver algo novo. Só que isso vai estar condicionado a vocês não se contaminarem, não beberem vinho, não comer absolutamente nada que contamine o seu ventre. Repita comigo, sacrifício. Lá na frente, quando o anjo apareceu pela segunda vez para falar com o casal, Manoá disse o seguinte, fique aqui, que eu vou lá pregar holocaustos, sacrifícios, para apresentar a você. Repita comigo, sacrifícios. Então, seja para fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se você não estiver disposto a pagar, a fazer, a sacrificar, nada vai mudar. Nós não vamos conseguir viver uma vida nova se não estivermos dispostos a começar a fazer algo novo e deixar de fazer algumas coisas velhas. Muitos acabam tropeçando no seguinte: buscam facilidade, buscam os atalhos, os caminhos mais fáceis. Quando Manoá ouviu aquilo do anjo, ele insistiu para que o anjo voltasse e falasse novamente o que precisava ser feito. Quem se recorda? Está recente. Por quê? Porque ele queria ouvir de uma forma diferente. Então aquilo que você já ouviu de Deus alguma vez, não perca tempo na sua vida buscando dele novamente. Meu Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Porque muitos acabam, infelizmente, esperando que o Senhor fale, mas fale aquilo que é mais fácil e mais rápido. E quando o anjo voltou novamente para falar com os pais de Sansão, foi dito o seguinte: eu já falei o que vocês precisam fazer. E pela segunda vez ele repetiu: vocês não vão poder se contaminar, vocês não vão poder fazer absolutamente nada disso. Se nós queremos ir para um nível alto, ou melhor, para um nível mais alto, entenda, se você quer alto, o preço é alto, mas vale muito a pena. Porque quando Sansão nasceu, ele foi algo inédito. Quantas coisas você ainda não viveu na sua vida que você gostaria de viver esse ano? Quantas coisas que você quer viver que na sua vida seria algo inédito? Só que para isso nós precisamos nos colocar na posição. Se vocês ainda não enviaram as fotos para nós, nos envie. Porque já a partir dessa reunião, todas as quartas-feiras, as famílias vão estar aqui no altar, nós vamos orar, nós vamos nos levantar, porque se vocês realmente entendessem o quanto a família é importante, talvez vocês não conheçam todos que estão ao seu redor. Eu conheço a grande maioria, se não todos, e eu garanto, as pessoas que têm conseguido os resultados mais extraordinários, são as pessoas que têm conseguido ajustar melhor a sua família. Como eu disse na oração, durante a construção da Torre de Babel, é que o propósito era terrível. Só pelo simples fato daquela família falar a mesma língua, se o Senhor não intervém, se o Senhor não acaba com os planos deles, eles teriam sido bem-sucedidos. Agora imagina nós, debaixo das bênçãos do Senhor. O título dessa reunião é Cultivo Familiar Shalom. A palavra obediência, no hebraico, significa literalmente, repita comigo, dar ouvidos.
Mateus 13, versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, repita comigo, ouça. De novo, ouça. Mais uma vez, ouça. Ouvir e obediência, sinônimos. Nós temos inúmeros exemplos na Bíblia de homens e mulheres que deram ouvidos e outros que ignoraram. Sabe por que Saul perdeu a sua posição de rei? Porque quando o Senhor, por intermédio de Samuel, foi falar com ele, espere 7 dias que eu vou voltar, o que ele fez? Escolheu não dar ouvidos. E por precipitação, ele fez o que não devia, e por conta daquilo, ele perdeu, ele arruinou totalmente o seu reinado, a sua vida. Por que não foi necessário um segundo Noé, uma segunda arca? Porque a primeira foi um sucesso. Porque a primeira, as ordens que foram dadas, elas foram ouvidas. Por que Jericó caiu por terra de cara, debaixo da liderança de Josué? Porque antes de Josué dar as voltas, sair para a batalha, o Senhor falou assim: você vai fazer assim, assim e assim, vai dar tantas voltas, no último dia você vai dar 7 voltas, o tempo todo levando com vocês a arca de Deus, e aquilo que deveria cair por terra, caiu por terra, porque deram ouvidos. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, repita comigo, porque veem. Eu tenho uma pergunta para vocês. Por que nós oramos quando nós vamos orar? Você, quando você vai orar? Por que você ora de olhos fechados? Alguém se arrisca? Eu gosto de participação. Eu fiz essa pergunta para várias pessoas. Uma delas disse o seguinte: talvez por uma questão de respeito, reverência. E eu disse para ela assim: então nós vamos conversar mais um pouco e eu vou ficar de olhos fechados para você. Vou estar te respeitando? Ela falou: é, realmente. Mas é questão de foco, repita comigo, com exclusividade. Porque na hora que nós vamos falar com Deus, os nossos olhos são distrações. Então o que nós fazemos? Fechamos os olhos para nada distrair. Para que naquele momento o Senhor se torne exclusivo em nossas vidas. Só que a maior parte do tempo nós passamos a vida com os olhos abertos. E está aí a grande dificuldade da grande maioria. Conseguir manter esse mesmo foco com exclusividade de olhos abertos. Qual que foi a grande diferença de homens como Davi, homens como Daniel, como Abraão, que mesmo com seus olhos abertos, ou seja, mesmo com as distrações, mesmo com o mundo caindo ao seu redor, mesmo com as lutas, com as batalhas, eles continuavam com o mesmo foco e exclusividade. Então, para a sua vida começar a caminhar, não de uma forma natural. Entenda uma coisa, quando nós falamos de crescimento aqui no altar, nós não estamos falando de crescimento progressivo. Nós estamos falando de uma explosão. Isso é algo que você tem que deixar entrar no seu coração, na sua mente, com Deus de olhos fechados e abertos. Eu vou aprender a viver uma vida com Deus, tornando Ele o meu foco, a minha exclusividade, o tempo todo, mesmo quando eu estiver com os olhos fechados e mesmo com os olhos abertos. Mas é difícil para todo mundo. Mas se alguém consegue, todo mundo consegue. Se na Bíblia diz que não existe nada de novo debaixo do sol,
é porque as batalhas que vocês estão enfrentando hoje, as tentações que vocês estão enfrentando hoje, as lutas que vocês estão enfrentando hoje, é porque alguém já enfrentou, e repita comigo, e já venceu. E vamos juntos, e eu também vou vencer. E eu também vou vencer. Vocês vão vencer. Se alguém fez, eu faço. Só que para isso, o título de um dos cultos que eu fiz para trás foi o seguinte: lutas, batalhas, a vida por si só, ela é carregada de perguntas. E a resposta para todas as perguntas é uma palavra que nós temos falado sem parar, sem cessar. Qual é? Decisão. Nós decidimos se nós fazemos ou não. Nós decidimos se nós vamos aceitar ou não. Nós decidimos se a nossa vida vai ser igual por mais uma semana, por mais um dia sequer, ou não. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem. E bem-aventurados são os ouvidos de vocês, repita comigo, porque ouvem. Então tome muito cuidado com as vozes que você tem dado ouvidos. Sabe qual que é a grande diferença dos olhos e dos ouvidos? Os olhos têm pálpebra, você fecha. E o ouvido que fica aberto o tempo todo? E não é com você, é com todos nós que isso acontece. Todos estamos sujeitos a todo tipo de vozes. A voz da nossa consciência, vozes exteriores, vozes malignas. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são. Todas as vezes que vocês lerem na Bíblia, porque felizes são, sinônimos para essa mesma frase, porque bem-sucedidos são, porque prósperos são, porque extremamente abençoados são os que guardam os meus caminhos. Repita comigo, ouçam o ensino. Eu continuo, sejam sábios e não rejeitem. Feliz é aquele que me ouve vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Mas quem peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Mateus 27, versículo 19. Estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe, repita comigo, não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Para quem não se lembra, essa é a passagem que conta a história da crucificação de Jesus. Uma vez por ano, durante a Páscoa, nesse tempo, aquele povo tinha a tradição de sempre perdoar os pecados de um prisioneiro e, consequentemente, que ele fosse libertado como um presente. E coincidiu com o mesmo tempo da crucificação, quando o Senhor foi traído, quando Jesus foi traído, e aqueles homens chegaram para prendê-lo. Quando essa situação foi levada para Pilatos, Pilatos foi um covarde. Porque quando foi apresentado a história de Jesus, a pergunta que foi feita por Pilatos, mas o que esse homem fez? Qual é a culpa dele? Qual o pecado que ele cometeu? Sabe o que é isso? A consciência já falando com ele mesmo. Já alertando, tem coisa errada. Não é certo que isso aconteça. E a sua própria esposa disse o seguinte, tive um sonho com esse homem, não se envolva com isso. E Pilatos, numa atitude totalmente covarde, na frente de toda a multidão, lavou as suas mãos e falou, que vocês decidam. Entre Barrabás e Jesus, todo mundo já sabe, preferiram libertar Barrabás.
A multidão era praticamente unânime. Nós vemos um homem que preferiu dar ouvido às vozes da multidão do que às vozes da sua consciência e daquilo que era certo e errado. E como consequência disso, por mais que teve um propósito e o propósito foi para nos beneficiar, ali foi cometida a maior injustiça de toda a história. Fruto do quê? De dar ouvido às vozes erradas. Gênesis 13, versículo 8. Então Abrão disse a Ló: não haja conflito entre nós, ou entre nossos pastores, afinal, somos parentes próximos. Abraão foi um homem altamente próspero. Nesse tempo aqui o Senhor já tinha abençoado ele mais do que o normal, mas Ló também. A Bíblia diz que Ló tinha praticamente as mesmas quantidades, os mesmos bens que Abraão. E quando eles foram mudar de cidade, foi por conta da necessidade, que eram tantos bens, tantos animais, que a terra não seria suficiente para comportar os dois no mesmo lugar. E nisso, Abraão deu a oportunidade para Ló. Se você quiser, vai para um lado, eu vou para o outro, nós só não vamos discutir. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar, e nos separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, então ficarei com as terras à esquerda. Ló olhou demoradamente, repita comigo, Ló olhou demoradamente. Sabe o que é isso? Algo chamou a atenção dele. Ele parou e ele ficou focado ali. Alguma coisa deixou ele deslumbrado e ele ficou ali. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim, repita comigo, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Jó não consultou a Deus, ele não orou, ele não apresentou nada ao Senhor. Sabe com base no que ele tomou a decisão? Com base nisso aqui. Simples assim. Ele achou que para ele poderia ser lucrativo, ele achou que aquela região ele poderia ser bem sucedido, e muitas vezes os nossos olhos nos enganam, porque aqui diz que parecia como o jardim do Senhor, só que parecer não significa que é. Existe um versículo que diz: existem caminhos que nós tomamos que parecem ser bons aos nossos olhos, mas no final só causam destruição e dor. Se você perguntasse para mim qual que era o grande diferencial de Davi, antes de qualquer batalha ele consultava o Senhor. Senhor, eu devo ir? Vai. Senhor, eu devo me posicionar? Vai. Porque existe uma diferença muito grande quando nós tomamos atitude por conta própria, com base naquilo que nós vemos, visando algo meramente material, do que quando o Senhor nos dá uma direção e seguimos a direção dele. Vai para o próximo. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou de seu tio. Assim Abrão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. Eu não separei aqui, mas tem uma tradução que diz o seguinte: Abrão escolheu no alto os carvalhos, e Ló escolheu no baixo, perto de Sodoma e Gomorra. O lugar interfere
em nossos resultados? De verdade? Muito. Muito. Porque aqui, se no início eu comecei falando que nós temos que tomar decisões, entre elas de não nos contaminarmos, aqui era um lugar de pura contaminação. Porque ele começou morando perto, depois ele já estava morando lá dentro. E para o erro, começa assim, sempre assim. O erro começa perto de nós, depois nós estamos nos tornando praticantes do erro. Muitas coisas nós não aceitamos, muitas coisas nós não toleramos. E como que começa? De cara você rejeita. Dependendo do tipo de influência que você é submetido, você não faz, mas você já não é contra. Depois de um tempo, você não tem absolutamente nada contra e já começa a fazer aos poucos, a estar em lugares aos poucos, a falar determinadas coisas aos poucos, a beber e por aí vai. E na hora que você menos vê, você já está enfurnado lá no negócio. E para tirar dá um trabalho. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Por esse tempo, houve guerra na região. Então os reis de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Belá, também chamados Zoar, se prepararam para a batalha no vale do Mar Morto. Olha como são as coisas. Ele escolheu com base naquilo que ele acreditava que seria beneficiado, e ele foi pego de surpresa por uma guerra. Aquele que era um lugar que parecia ser um lugar de prazer, de crescimento, um lugar onde ele poderia ter resultados extraordinários, entrou bem no meio da guerra. E sabe por que o lugar é tão importante? Porque dependendo do lugar ou da guerra que estiver acontecendo naquele lugar, você vai sofrer as consequências. Vai respingar em você. Não tem como entrar num chiqueiro e sair cheiroso, sair limpinho. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, repita comigo, também capturaram Ló. Eu continuo, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e repita comigo, e tudo o que ele possuía. Qual que era o objetivo dele? Aumentar tudo o que ele possuía, e ele acabou perdendo tudo o que ele possuía. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas escolhas, porque uma frase que nós dissemos há pouco tempo atrás, o futuro dirá as sementes que temos plantado, e o presente diz as sementes que nós já plantamos. Tome cuidado com os lugares que você tem estado, tome cuidado com as pessoas que você tem acompanhado, tome cuidado com as palavras que você tem lançado, tome cuidado com aquilo que você tem dado ouvidos. Quando Abraão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. Abraão, repita comigo, recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló. Só que sabe qual que é a maior desgraça? De verdade? Ele tinha sido sequestrado, Abraão foi e tirou ele de lá. Ele tirou ele de lá. Para onde Ló voltou? Para o lugar da desgraça. Para o lugar onde ele perdeu tudo, para o lugar onde ele foi sequestrado, no lugar onde ele achou que ele teria um momento bom, mas passou por algo terrível. Parece idiotice, né? E muitos de nós acabamos sendo idiotas desse jeito. De voltar naquilo que já nos causou dor, de voltar naquilo que já nos causou sofrimento,
de voltar naquilo onde nós já fomos roubados, passados para trás, de voltar às práticas que lá atrás já nos causaram muitas consequências. Na segunda-feira, quando nós falamos sobre Sansão, no capítulo 13, a partir do versículo 1, quem se lembra qual foi a primeira frase que estava escrito lá? E de novo os israelitas fizeram aquilo que era mal aos olhos de Deus. Vou mudar. E de novo não deram ouvidos ao Senhor. Vou voltar. De novo não aprenderam a lição. E de novo mentiram. E de novo roubaram. E de novo foram para lugares que não deveriam estar. E qual que foi a consequência disso? Durante 40 anos, aquele povo foi entregue nas mãos dos filisteus. Isso nós estamos falando do capítulo 13. Mas do capítulo 1 até o versículo 13, essa mesma frase foi dita 7 vezes. Então, durante 7 vezes, insistiram em cometer os mesmos erros, durante 7 vezes, insistiram em cair nas mesmas ciladas, e o resultado final eles já conheciam. Mas o que acontece? Vamos pagar para ver, porque talvez agora aconteça diferente. De verdade, eu ouvi uma seguinte frase, em uma determinada oportunidade: o erro faz parte do processo de crescimento. Se eu acredito nisso, acredito em partes, porque existem horas que nós precisamos quebrar a cabeça mesmo, tem horas que nós somos teimosos. Só que se você quiser ser mais inteligente do que você é, se você quiser acelerar, repita comigo, acelerar todos os processos, comece a aprender com os erros dos outros. Ao nosso redor, no dia a dia, companhias, familiares, nós temos ótimos exemplos daquilo que nós não devemos fazer. E melhor, antes de você aprender com o erro dos outros, aprenda e dê ouvidos ao que a palavra está dizendo. Porque um advogado falando é a voz da experiência na área judicial. Um médico falando é a voz da experiência na saúde. O Senhor falando é a voz da experiência de quem sabe tudo, de quem criou tudo, de quem conhece todos os resultados, o que dá certo, o que não dá certo, o que vai te fazer chorar e o que vai fazer sorrir. Essa é a voz que nós temos que seguir. Mas é difícil, não é difícil coisa nenhuma. Difícil é viver uma vida de humilhação, difícil é viver uma vida debaixo de choro, de tristeza, passando pelas mesmas, quase que eu falei um palavrão, pelas mesmas, isso é uma droga, isso é ruim, ver que os anos estão passando e a vida não sai do lugar, parece que os anos passam e eu fico. A gente já está em 2022 está lá. Mas eu estou lá em 1990 e tanto, estou lá em 2000 e poucos, porque os meus resultados são os mesmos. Aprenda a viver com Deus, de olhos fechados e abertos, e com os ouvidos abertos, sempre para aquilo que Ele tem para nós. Eu repito, ignorar as advertências, ignorar os mandamentos, não nos isenta das consequências. Nós simplesmente estamos fazendo, sabe o quê? Atestando o nosso atestado de fracasso. Fracassei. Se eu sei que alguma coisa não vai dar certo, e mesmo assim eu decido fazer, acabou, já fracassou, já deu tudo errado. Mas sabe o que é mais lindo? Sempre dá tempo de fazer um novo plantio. Sempre dá tempo de construir uma história diferente. Aqui nós vemos 2 homens, Abraão, Ló. O mesmo Deus, as mesmas oportunidades, os mesmos bens, porém posicionamentos totalmente diferentes. Abraão recuperou
todos os bens saqueados e trouxe de volta a Ló, seu sobrinho com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? O que aconteceu? Ló não ficou sabendo, mas Abraão ficou sabendo, porque chegou ao Senhor os clamores, as orações a respeito de Sodoma e Gomorra, um lugar totalmente corrompido. Quer informações privilegiadas? Quer saber o que ninguém sabe? Quer estar um passo à frente de todo mundo? Coloque Deus como uma prioridade na sua vida. Volta no anterior, pode deixar aí. Repita comigo: e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Com quem que Deus estava falando? Com quem? Com Ele mesmo. O próprio Deus se questionando: como que eu posso ocultar de Abraão o que eu estou prestes a fazer? Como eu posso ocultar do meu amigo Abraão aquilo que eu estou prestes a fazer? E saber das coisas de forma antecipada é bom? É ótimo. Porque a vida, nós temos muitos adversários, muita concorrência. E saber das coisas antes da hora te coloca à frente de todas elas. Só que nada é de graça. O preço foi pago por Abraão. Ló decidiu pagar o preço depois. Ele decidiu ir para o caminho que parecia ser o mais fácil, onde o jardim parecia o jardim do Senhor, bem irrigado. Por que ele estava buscando? Repita comigo: facilidade. E tudo que é de graça, tudo que parece ser bonito demais, tudo aquilo que é barato, tem um preço muito alto. Porque por buscar a facilidade primeiro, depois saiu bem carinho. Saiu muito caro. Você acredita que na consciência de Ló, ele não tinha entendimento que aquele lugar não era para ele? Muitas vezes o Senhor fala conosco diretamente na consciência. Entenda uma coisa de uma forma muito simples. Sabe aquela vozinha falando: não faça, você precisa fazer, você deveria estar naquele lugar? Quem já passou por isso? Quem não levantar a mão é mentira, vai me desculpar. Todo mundo em algum momento. Sabe o que é isso? O próprio Deus te alertando. E quando nós ignoramos os alertas do Senhor, dá muito ruim. Dá péssimo. Quem se lembra de Moisés, quando ele foi para libertar o povo do Egito? Ele foi avisando o faraó: faraó, ou você faz, ou o negócio vai engrossar. Faraó, estou aqui em nome do Senhor dos Exércitos, liberta esse povo, ou vai apertar. O que ele fez? Endureceu o coração. O que aconteceu? A primeira praga do Egito. Faraó, você não está vendo? O caminho que você está trilhando não é bom. E ele, o que aconteceu? A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a 10ª. Até que praga você vai persistir com as mesmas escolhas, com as mesmas atitudes, com o mesmo padrão de comportamento? O Senhor está avisando. Vai dar ruim. Muda que dá tempo. Mas Faraó decidiu pagar para ver. E o final nós já sabemos. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, e se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira.
longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar, repita comigo, se eu encontrar 50 justos em Sodoma, eu continuo, pouparei a cidade toda por amor a eles. Sabe qual que é o nome disso? Misericórdia. Só que não confunda a longanimidade de Deus com Deus ser um idiota, porque Ele não é. Porque o que aconteceu? Abrão foi interceder em favor de Ló, porque ele não queria que ele passasse por aquela situação, era família. E o Senhor falou: aqui eu não coloquei todos, mas aqui nós falamos de 50 homens. Se vocês forem até o final, ele fala depois 45, depois 40, 35, 30, 25, 20, 15 e até 10. E o Senhor falou: se tiverem todos esses, eu vou poupar, eu vou destruir aquele lugar, mas esses eu vou deixar de lado, eu vou salvar. O Senhor confia o seu segredo, olha o que diz no Salmo 25, versículo 14, repita comigo: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O Senhor confia os seus segredos a quem? E quem são aqueles que temem? Os que ouvem. E sabe por que isso é tão importante? De verdade, quem de nós não busca saber o que precisa ser feito? Quantos não se encontraram na seguinte posição: meu Deus, eu quero, eu tenho esse desejo, mas eu não sei como. Levanta a mão. Você quer descobrir como? Se chegue a Deus. Quer descobrir como? Pare de tomar decisões por si e comece a tomar as decisões por Deus. Então Ló saiu e foi falar com seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor, repita comigo, vai destruir a cidade. Depois que Ló se estabeleceu dentro da cidade, em uma determinada oportunidade, 2 anjos chegaram até aquele lugar, e os anjos vieram alertar: sai desse lugar enquanto há tempo, porque o Senhor vai destruir, vai aniquilar com tudo. Quando Ló foi falar com seus genros, sabe o que aconteceu? Os seus genros deram risada e não deram ouvidos. E sabe por quê? Se você tiver como anotar isso, anote. Primeiro ponto: pessoas foram criadas para imitar. Pode escrever. As pessoas foram criadas para imitar. Segundo ponto: isso acontece com todos que estão debaixo da sua liderança, mas principalmente com a família. Se as suas palavras contrastarem com seus exemplos, as pessoas que estão próximas a você vão seguir os seus exemplos. Por que aqueles genros, os seus familiares, não deram credibilidade à palavra de Ló? Porque foi por conta de Ló que eles se estabeleceram naquele lugar. E ele ficou lá, aí uma determinada hora você chega e fala para eu sair porque é errado, porque não pode, porque vai ser destruído. Aqui para você, não sai. Por isso, tome muito cuidado com os padrões que você tem estabelecido na sua vida. Se você falar algo e fizer algo, a sua família vai fazer aquilo que você fizer. Ela segue o que você faz e não o que você diz. Por conta disso, a palavra de Ló não teve credibilidade nenhuma.
Então Ló saiu e foi falar com seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló. Repita comigo: ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa. O Senhor insiste conosco. Oh, como Ele insiste. De verdade, se eu fosse você, eu me colocaria na posição de Deus. Porque muitas vezes nós somos tão impacientes com outras pessoas. Imagina quanta paciência o Senhor tem ou teve em algum momento conosco. E por misericórdia, o Senhor tentando tirar Ló e a sua família daquele lugar que era ruim. O Senhor está tentando tirar muitas pessoas do lugar onde está, só que tem pessoas que insistem em ficar naquele lugar e não saiam, e não saiam, e não saiam. Entenda uma coisa. Existem diversas formas de você ocupar determinado lugar. E fisicamente é a forma que você menos ocupa territórios. A grande maioria dos lugares que vocês ocupam, que nós ocupamos, é aqui, ó. A nossa mente pode estar em todos os lugares, mas nem todos os lugares são para a nossa mente. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Repita comigo: tendo ele hesitado. De novo, tendo ele hesitado. Sabe o que ele fez? Titubeou. Sai daqui, depressa, esse lugar está te fazendo mal. Não sai. E não saiu. Os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as suas 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve, repita comigo, misericórdia deles. Insistiu, 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 não tinha jeito, quer saber? Vou tirar esses aqui igual criancinha mesmo. E mais uma vez, eles foram tirados deste lugar de destruição. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe, repita comigo, não olhe para trás. Eu continuo: e não pare em nenhum lugar da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Repita comigo: mas a mulher de Ló olhou para trás. Mas ela já tinha saído. Ela já estava livre. Ela não precisava mais passar por aquilo. Sabe qual que é a principal função da palavra de Deus em nossas vidas? Repita comigo: quebrar padrões. Quando a palavra vem, é para estabelecer um novo padrão de comportamento. O que o novo significa? Olhar para frente e deixar o velho e seguir. E o que a mulher de Ló fez? Porque fisicamente ela tinha saído de lá, mas no coração, na mente, ela ainda estava lá. Entenda uma coisa: não é só fisicamente falando que ocupar lugares terríveis destrói a sua vida, mas é principalmente no coração e na mente. Ela não foi destruída por estar lá dentro,
mas ela foi destruída por estar lá dentro, aqui. Muitos estão nessa mesma posição da mulher de Ló. Já estão fora do lugar de dor. O Senhor teve misericórdia até não querer mais, puxou, arrastou, mas ainda está olhando para lá. No lugar de dor, no lugar onde um determinado tempo eles perderam tudo, em um lugar que já estava destinado à destruição. E ela lá, focando lá. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Ló partiu de Zoar com as suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Olha as consequências das escolhas. Como que nós começamos a história? Ló, um homem tão abençoado quanto Abraão, cheio de bens, cheio de terras, cheio de animais, ao ponto deles não poderem estar na mesma terra, no mesmo lugar, porque eram 2 peixes muito grandes. Olha o final de Ló. Casamento destruído, dentro de uma caverna, e tudo que ele tinha, sabe o que aconteceu? Foi queimado e destruído lá dentro de Sodoma e Gomorra. Sabe o que sobrou para ele? O corpo. Só sobrou isso. Comece a dar ouvidos às coisas certas. Dependendo do que você ouve, ou melhor, dependendo daquilo que você decide abraçar, porque ouvir, vocês vão ouvir de tudo. Ou isso vai te projetar, ou isso vai te arruinar. E muitos podem pensar, pô, Sodoma e Gomorra foi destruído. Acabou o problema dessa família. Vou continuar a leitura. Um dia a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho, e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho a nosso pai, e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Sabe o que acontecia lá em Sodoma e Gomorra? Esse tipo de padrão de comportamento. Homens com homens, orgias e tudo mais. Pais com filhas, filhas com pais. E para quem não se lembra, quando os 2 anjos estiveram ali na porta de Sodoma e Gomorra, e eles entraram na casa de Ló, quem se recorda o que aconteceu? O povo lá estava assim, com a cabeça tão destruída que eles queriam abusar dos anjos. Bateram lá na porta de Ló, Ló, abre aí, nós queremos possuir esses 2 garanhão que estão com você. Olha como a consciência dele, por um determinado momento, falou mais forte, mais alto. Ele chegou a oferecer as suas 2 filhas, não dizendo que isso era certo, ok? Mas não toque nos anjos, porque foi um vislumbre daquilo que era certo, daquilo que era uma prioridade. Mais ou menos assim, toque em tudo, só não toque naquilo que diz respeito a Deus. Só que não foi o suficiente. Olha como determinadas escolhas, cada erro, cada atitude que nós temos, é como se fossem tatuagens que ficam. Pequenas marcas que nós fazemos. A marca com o tempo, se você não apagar, se deixar lá, ela vai desbotando, 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 mas ela continua a existir. Elas saíram de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra estava lá dentro. Elas tinham essa marca. Elas fizeram daquela caverna uma mini Sodoma e Gomorra.
que é isso? Não aprenderam com a lição. Só faltava o Senhor mandar fogo dos céus lá na caverna também. Porque elas fizeram a mesma coisa. Olha como são as coisas. Foram tirados uma vez, voltaram. Insistiram para que eles saíssem, não saíram. Foram tirados à força. Mulher de Ló, voltou. Sodoma e Gomorra foi destruído para que vocês parem de olhar para essa praga, para essa desgraça de uma vez por todas, vou arrancar isso da tua vida, vou exterminar. E mesmo assim elas deram um jeito de voltar. E tem gente que acaba fazendo a mesma coisa. Entenda como Sodoma e Gomorra, o problema dessa época, desse povo. Pegue os seus agora e coloca no lugar. Quantos não têm insistido na mesma Sodoma e Gomorra, dia após dia, e o Senhor já deixou claro que não vai dar certo. Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele, e ele não percebeu. Quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com o meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem de nosso pai. Então outra vez deram vinho ao pai, e naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé, por favor. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje. No final de tudo, sabe qual foi a maior destruição? A da família. Porque bens, nós podemos até perder, mas perder uma família, dói muito mais. Aqui nós vemos a decisão, a escolha, de uma única pessoa, que arruinou com todo o resto. Sabe como a sua família cresce? O que você precisa fazer para a sua família evoluir? Sair do lugar onde está? Comece a fazer você a sua parte. As mudanças nos seus resultados, a mudança na vida da sua família, repita comigo, começa por mim. Começa por você. De verdade, eu não sei como todos recebem, mas se forem inteligentes vão receber da melhor maneira possível. Meu pai costuma falar muito da nossa família aqui no altar. E eu estou falando isso não como um tom de acusação para vocês, mas só reportando algo que nós já ouvimos, não foi uma, não foi duas, mas inúmeras vezes. Aquilo lá que ele fala, é mentira. Isso não existe. O que acontece? Muitos estão presos há tanto tempo à mesma realidade, que não acreditam que existam outras. Quando nós falamos aqui em cima, de união, de momentos de família, momentos de prazer, momentos com Deus, nós não estamos falando de algo fácil. Sacrifício por sacrifício, todos nós temos que pagar. O preço é sempre alto. Nós também pagamos um preço alto. Mas sabe qual que é a diferença? Que nós, por uma decisão, escolhemos pagar o preço antes. Porque a tempestade, repita comigo, a tempestade sempre chega.
A tempestade chegou para Noé, só que ele pagou o preço lá atrás. Durante a tempestade, sabe o que ele teve? Paz. Estava no porto seguro, estava dentro da arca, o pau torando lá fora, e pelo fato dele ter pago o preço lá atrás, a arca sempre acima do nível do mar, sempre acima do nível do problema, sempre acima do nível da tempestade. O pau torando, como eu paguei o preço lá atrás, estou sossegado, só curti o momento. Jonas não pagou o preço. E na passagem diz que Jonas teve que ir até o ventre do inferno para cair em si. Porque a tempestade ia ficando cada vez mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Na hora que aqueles homens viram que não teria saída, jogaram ele lá fora, lá no mar. O que aconteceu? A tempestade parou? De verdade, se parou ou não parou, indifere, porque depois o peixe chegou e engoliu. Então ele saiu de um problema para ir para outro. Porque o preço, ele não pagou lá atrás. Aqui nós vemos dois homens que começaram igualzinho, com as mesmas oportunidades, com os mesmos bens, só que resultados totalmente diferentes. Abraão, uma história maravilhosa, prosperidade, abundância, vida plena. Ló, destruição completa. Eu gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos, e fechasse de verdade, não abra. Agora é foco com exclusividade com Deus. Medite sobre tudo que nós falamos agora, mas fazendo uma ligação direta com a sua vida. Se durante a pregação, foi como se um anjo estivesse do seu lado, te cutucando, e dizendo, isso serviu para você? Seja inteligente e agarre. Saia daqui com esse espírito. Isso serviu para mim, e eu não vou mais ser roubado por essa situação. Hoje vocês estão tendo a oportunidade que Ló teve. Ló foi tirado daquele lugar de dor, e hoje o Senhor quer tirar você desse lugar de dor. Esse lugar que por muito tempo te fez chorar, esse lugar que por muito tempo te fez sentir dor, o Senhor está querendo te tirar deste lugar, e Ele vai te tirar. E quando eu digo que Ele vai, eu sinto isso no meu espírito aqui, que muitas pessoas o Senhor vai tirar nessa noite. Então eu te peço, com muito amor, com muito carinho, não volte mais a esse lugar. Não volte para a velha criatura, não volte mais para as velhas escolhas, para as velhas decisões. 10 vezes mais. Essa foi a promessa que nós recebemos. Mas se tudo que nós plantamos, isso nós colhemos, se Daniel recebeu 10 vezes mais, é porque ele teve 10 vezes mais temor. Se ele recebeu uma capacidade 10 vezes maior, foi porque ele estava disposto a entregar 10 vezes mais em relação a qualquer um. E se você tiver essa mesma disposição, se você estiver pronto para pagar esse preço, Deus vai te honrar. Ele vai honrar a sua família. Ele vai te promover. Saíram de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não saíram deles. Decisões, aqui está o resultado de escolhas erradas. Quem era o Deus de Ló e sua família? O mesmo Deus de Abraão. Mas o que adianta ser um crente,
falar que é um homem, uma mulher de Deus, se não ouve a Deus? Quem escolhe por vista, não pode ignorar tudo que está por vir. Tudo começou lá atrás, quando ele, ao invés de aproveitar a companhia de Abraão, e aprender com ele, tornando-se um adorador do Senhor, seu único interesse foi a bênção financeira. E depois, quando se separaram, seus valores ficaram evidentes, quando um foi morar no lugar que parecia ser o jardim do Senhor, mas na verdade era o Egito, terra de escravidão. Nós precisamos acordar para a vida de uma vez por todas. Por isso eu gostaria que neste momento, você entrasse em oração, não ficasse de boca fechada, de verdade, porque Deus está te dando a oportunidade de recomeçar, Ele está te dando a oportunidade de abandonar tudo aquilo que, se depender de você, do seu posicionamento, de decisões serem tomadas agora, esse lugar de dor vai morrer, vai parar agora. O Senhor quer consumir, Ele quer destruir com esse problema, Ele quer consumir, destruir com essa realidade. Por isso diga: meu Deus, eu estou aqui porque eu quero viver uma vida nova, eu estou aqui porque eu quero viver um novo tempo, eu estou aqui porque eu quero viver uma nova história, eu não quero repetir os mesmos erros, eu não quero repetir as mesmas escolhas, eu não quero escolher as mesmas decisões, eu quero viver uma nova história. Por isso eu estou disposto a viver um novo tempo, estou disposto a viver uma nova vida. Eu sei que não existe nada fácil, mas diga isso: meu Deus, eu estou disposto. Eu sei que tudo tem um preço alto, e diga: eu vou pagar esse preço antes. Eu decido que hoje eu vou pagar esse preço, porque depois o preço se torna muito mais caro. Diga: por muito tempo eu tive inúmeras oportunidades, mas por muitas vezes, por diversas oportunidades, eu joguei todas elas fora. Eu tive a oportunidade de agir, de fazer, mas eu decidi não agir, decidi não fazer. Assim como Pilatos foi um omisso. Seja realista com você, seja realista com Deus. Ele não está buscando pessoas perfeitas, Ele está buscando pessoas sinceras. Então diga: por muito tempo eu fui omisso com o Senhor, eu fui omisso com a minha família, eu fui omisso no meu casamento, eu fui omisso para com os meus filhos. Por muito tempo eu tomei decisões com base na conveniência, por muito tempo eu fiquei com aquilo com os meus olhos se agradavam, aquilo que parecia ser bom, mas no fundo eu sabia que aquele lugar não era para mim. Diga: meu Deus, agora eu estou de olhos fechados, mas eu quero aprender a viver uma vida com o Senhor de olhos abertos. Com os olhos fechados eu consigo manter o meu foco no Senhor, uma exclusividade para com o Senhor o tempo todo. Eu quero aprender a fazer essa mesma coisa de olhos abertos, e tudo isso, meu Deus, só será possível se o Senhor estiver junto comigo. Essa realidade só vai se tornar real na minha vida, se o Senhor me abençoar. Mas para isso eu sei que eu preciso ter a iniciativa de sair do lugar onde eu estou, não somente fisicamente falando, mas no coração, na mente. Aquela família foi destruída, e ela tinha tudo para ser uma bênção, ela tinha tudo para ser uma família extraordinária, assim como vocês. Todos nós temos a oportunidade de vivermos coisas novas, coisas maravilhosas, de alcançarmos resultados extraordinários, junto com nossas famílias. A decisão que você toma, não afeta somente a sua vida, afeta a vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Então pare de ser egoísta, e de pensar somente em você, pare de fazer concessões, chega de ganância. A vida é como uma escada, quanto mais alto você sobe, mais coisas você tem que deixar para trás, porque não dá para levar coisas antigas. Assim como Sansão, os seus pais tiveram que apresentar um sacrifício, fazendo, e outro deixando de fazer. Se você não estiver disposto a nenhuma dessas duas opções, a sua vida não vai mudar. Por isso diga: meu Deus, eu estou disposto, eu vou abrir mão do que precisa abrir mão, eu vou deixar para trás o que precisa ser deixado para trás,
se são vícios, se são práticas, padrões de comportamento, falas, se você tem a prática da ofensa, se você fala palavrões, se você tem a prática de andar junto de companhias que não são para você, saia daqui decidido a abandonar tudo isso. A decisão de Ló fez com que Sodoma e Gomorra entrasse dentro do coração de sua família. Dependendo do caminho que você escolher, é uma porta que você está abrindo para essas situações. Entrem na sua esposa, entrem no seu marido, entrem nos seus filhos. E sabe qual é o resultado disso? É dor, é sofrimento, é desgraça. Ló começou bem e terminou muito mal. Mesmo que vocês tenham começado mal, Deus está te dando a oportunidade hoje de terminar muito bem, porque sempre dá tempo de um novo plantio. Então diga: meu Deus, a partir de hoje eu vou fazer totalmente diferente, a partir de hoje eu vou me portar de uma forma diferente, e eu não vou mais ser roubado, eu não vou ser mais passado para trás. Por muito tempo eu decidi, e hoje eu tenho sofrido as consequências disso, mas a partir de hoje, meu Deus, eu vou plantar diferente, eu vou escolher diferente, eu vou dar ouvidos nas vozes certas. Não dê mais ouvidos à multidão, não siga o fluxo, não siga a maioria. Ser cristão significa ser a exceção. Então diga isso no seu lugar: eu serei uma exceção, a minha família será uma exceção. Exceção porque lá fora o normal é desgraça, o normal é divórcio, o normal é separação, o normal são filhos se perdendo, o normal são filhos chorando, são pais chorando por conta de filhos, filhos chorando por conta de pais. Mas diga isso: eu serei uma exceção, eu serei um Abraão no meu tempo, eu serei um Abraão na minha cidade, eu serei um Abraão na minha empresa, no meu condomínio, eu serei um Abraão. Eu não vou me portar como a maioria, porque se eu quero viver algo diferente, então eu tenho que fazer algo diferente. Então eu saio daqui. Diga isso com decisões tomadas e tenha coragem. Muitos acabam ficando com medo de dizer ao Senhor, com medo de depois ter que arcar com essa responsabilidade. Se você fez isso em algum momento, pare com isso, é tolice. Não tenha medo de assumir compromissos com Deus, porque é esse compromisso que vai te colocar no lugar que você quer, é esse compromisso que vai te prosperar, é esse compromisso que vai te colocar em um lugar de abundância, é esse compromisso que vai trazer a materialização de cada um dos seus sonhos e projetos. Então diga: meu Deus, a partir de hoje eu vou assumir esse compromisso, eu vou assumir isso, a partir de hoje, meu Deus, eu vou assumir essa responsabilidade, a partir de hoje eu vou começar a fazer isso, a partir de hoje eu vou investir mais tempo com o Senhor, a partir de hoje eu vou investir mais tempo na minha família, a partir de hoje eu vou investir mais tempo no meu casamento, a partir de hoje eu vou investir mais tempo com meus filhos, e principalmente a partir de hoje eu vou investir tempo no Senhor. Gênesis 1, capítulo 1: no princípio, antes de qualquer coisa, o Senhor fez os céus, e depois Ele fez a terra. Então Ele vem primeiro, e depois vem as demais coisas. Tem uma ordem que não se quebra: primeiro Deus, depois família, e depois você coloca o que você quiser. Mas nada está acima dessas duas coisas. Eu gostaria que você entrasse em oração apresentando os seus familiares. Diga o nome de cada um deles, diga o nome da sua esposa, diga o nome do seu marido, diga o nome dos seus pais, dos seus filhos, ou de alguém próximo a você, alguém importante para você. Abençoe a vida dessa pessoa. Diga: meu Deus, eu peço que o Senhor vá, visite esse lugar, visite a casa do meu filho, da minha filha, visite a casa dos meus pais, visite a minha casa. Meu Deus, envie seus anjos nesse lugar, e que haja uma diferença, e uma diferença estrondosa, uma diferença grandiosa. Diga: nesse lugar, nessa casa, nessa empresa,
tudo que diz respeito à minha família vai ser um lugar de bênçãos, vai ser um lugar de paz, vai ser um lugar de união, vai ser um lugar de grande prazer, não de choro, não de tristeza, mas um lugar de grande felicidade, e nós vamos desfrutar de coisas extraordinárias. Diga ao Senhor: meu Deus, eu vou viver um novo tempo, eu vou viver uma nova história, eu vou viver uma nova fase na minha vida, eu vou desfrutar de coisas que eu ainda não desfrutei, eu vou viver aquilo que eu ainda não vivi. Apresente ao Senhor quais são as coisas que você ainda não viveu, que você vai viver, e não tenha medo de pedir, não tenha medo de apresentar. Diga: meu Deus, nesse ano eu e a minha família vamos conquistar isso. Nesse ano eu e minha família seremos levados às posições mais altas. Neste ano eu e a minha família vamos desfrutar de um tempo que ainda não havíamos desfrutado. Nós vamos conhecer uma felicidade que ainda não conhecíamos. Nós vamos desfrutar da glória do Senhor, do poder do Senhor, e vamos viver coisas extraordinárias, coisas grandiosas, coisas poderosas. Isso, apresente. Quando Pilatos teve que falar, quando ele teve que se pronunciar, ele ficou calado, e esse ficar calado custou muito para ele. Então, nesse mesmo espírito, continue falando com o Senhor, porque uma reunião como essa pode definir não somente a sua semana, o seu mês, mas toda a sua história. Ele se calou, ele foi omisso. Não seja omisso, não se cale. Muitas vezes, quando nós tivemos oportunidade de rasgar o verbo lá fora, de falar, nós não pensamos duas vezes e falamos. Então, na presença de Deus tem que ser dessa mesma forma. Rasga o verbo, diga o quanto Deus é importante para você, o quanto você precisa dele, o quanto a sua família precisa dele, o quanto a sua empresa precisa dele, o quanto o seu casamento precisa dele. Diga: meu Deus, se você gosta de ouvir coisas bonitas, coisas que te agradam, Deus não é diferente. Ele gosta de receber o seu amor, seu carinho, tanto que ele traz informações privilegiadas para aqueles que o amam, para aqueles que o temem. Então diga: meu Deus, eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor. Antes de qualquer coisa, eu quero o Senhor na minha casa, eu quero o Senhor na minha vida, porque é o Senhor que fará total diferença. Somente o Senhor. Se tirar o Espírito do Senhor, a bênção do Senhor, as mãos do Senhor na minha família, não sobra absolutamente nada. Mas se eu tiver o Senhor junto comigo, não existe nada que eu não possa realizar. Assim como no tempo da Torre de Babel, diga isso: não existirá nada que eu e a minha família não vamos realizar, não existe nada que eu e a minha família não vamos conquistar. Diga isso no seu lugar: não existe nada que nós não possamos vencer, não existe nada que nós não possamos desfrutar, não existem batalhas que nós não possamos vencer, não existem gigantes que nós não podemos destruir, derrubar de uma vez por todas. Se você tiver com algum familiar seu, eu gostaria que você fosse até ele, abraçasse ele. E continue nesse mesmo espírito, com seus olhos fechados. A pessoa mais importante que tem na sua vida são aquelas que estão pertinho de você. Mesmo que por muitas vezes parece que não, vai por mim. É assim. Porque não tem sentido a construção de uma carreira se isso te custar a destruição da sua família. Até porque cada um tem os seus sonhos e projetos, cada um tem as suas ambições, e só vai fazer sentido se essas pessoas estiverem com você, partilhando desses momentos de alegria, desfrutando desse mesmo prazer. Do contrário, solidão. A solidão mata, a solidão destrói, a solidão mina aqui dentro. E mesmo você que está sozinho aqui hoje, você não está sozinho. O Senhor está com você, Ele está aí do seu lado. Sinta abraçado por Ele, sinta-se abraçado por Ele, porque Ele quer você,
antes daquilo que você pode entregar. Ele quer você, Ele quer o seu coração, Ele quer você, Ele quer a sua dependência, Ele quer a sua fidelidade, Ele quer o seu coração. Para Deus você é extremamente importante. Então nesse momento se sinta uma pessoa importante. Você tem muito valor, você tem muita importância. Saia daqui decidido, com decisões firmes, porque a maior característica de uma decisão é não voltar atrás, porque se você voltou atrás, porque você não decidiu nada. Então saia daqui decidido a caminhar em direção àquilo que você sabe que você deve caminhar, e não volte nunca mais. Com seus olhos fechados, não diga nada. Meu Deus, eu peço que o Senhor visite cada um desses familiares. Eu peço que o Senhor vá de encontro a cada uma das pessoas que aqui estão. Meu Deus, eu quero declarar que haverá uma diferença, essa diferença não será pequena. Eu não estou aqui perdendo meu tempo, eu não estou aqui simplesmente para criar um movimento, eu não estou aqui, meu Deus, a sua palavra diz que todas as vezes que um homem e uma mulher de Deus chegou naquele lugar, mudanças extraordinárias aconteceram, e é isso que eu declaro que vai acontecer nessa noite. Eu quero abençoar a vida de cada uma das pessoas que estão aqui, eu quero abençoar a vida de cada uma das famílias que estão aqui, eu quero determinar uma chuva de bênçãos, bênçãos sobrenaturais. Eu quero determinar que tudo aquilo que estava amarrado na sua vida, na vida dos seus familiares, que venha a ser desamarrado, tudo aquilo que não vinha fluindo, que passe a fluir a partir dessa reunião, tudo aquilo que não estava dando certo, que passe a dar certo, que tudo aquilo que não estava acontecendo, que passe a acontecer. Eu quero declarar sobre a sua vida 10 vezes mais respostas, 10 vezes mais poder, 10 vezes mais favor, 10 vezes mais alegria, 10 vezes mais provisões, 10 vezes mais autoridade para qualquer coisa. Eu quero determinar que você já seja elevado às posições mais altas, que você possa ocupar posições que você não tinha ocupado até então, que você possa desfrutar de tudo aquilo que você não tinha desfrutado até então. Que esse ano fique marcado como o melhor ano da sua história de vida, que esse ano fique marcado como a segunda parte da sua vida, assim como no tempo de Jó, a segunda parte da vida dele foi muito melhor do que a primeira. E a segunda parte da sua vida começa nessa noite, começa hoje, começa agora, que você possa desfrutar de uma vida que você ainda não tinha conhecido. Eu abençoo a sua vida, eu determino que assim será, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra, para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus. Amém, e graças a Deus, e dê uma salva de palmas ao Senhor. Mas dê o seu melhor para Ele, o único digno e merecedor de recebê-las. Cada uma delas a Ti pertence, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus.